Mente estratégica ativada, porque a partir deste momento não estamos a aprimorar a inteligência. Estamos a reprogramar a mente. Número 1. Constrói a consciência estratégica. Muitas pessoas entram numa sala já derrotadas. Elas veem alguém que fala mais rápido, explica ideias com mais elegância ou recorda informações instantaneamente e assumem imediatamente que foram superadas. Nesse momento, a mente delas muda para uma posição de derrota. Elas começam a tentar provar que são inteligentes. Elas falam mais, elas explicam mais, elas discutem com mais força. Mas esta reação revela um mal-entendido sobre como a influência realmente funciona. Indivíduos altamente inteligentes esperam competição intelectual. Esse ambiente é confortável para eles. Eles gostam de discussões complexas, porque é a arena onde as suas habilidades brilham naturalmente. Quando tu os desafias puramente na inteligência, estás a entrar diretamente no território mais forte deles. Pensadores estratégicos evitam esse erro. Em vez de tentar ofuscar o brilhantismo, eles observam a situação inteira de um ângulo superior. Eles notam dinâmicas que os outros ignoram. Eles observam quem está a influenciar a sala. Eles prestam atenção ao tom, ao tempo e às correntes emocionais ocultas. Onde os outros se concentram apenas em factos, a mente estratégica estuda o comportamento humano. Esta mudança altera tudo, porque a inteligência resolve problemas, mas a consciência controla os resultados. Um gênio pode entender perfeitamente os detalhes técnicos de uma discussão, e ainda assim não perceber as reações emocionais que se desenrolam ao seu redor. Eles podem não notar a tensão, o ego, a insegurança ou a resistência silenciosa a crescer dentro da sala. A mente estratégica percebe tudo isso. Enquanto os outros se concentram em estar certos, o pensador estratégico está silenciosamente a estudar como as pessoas estão a responder, quem está a concordar, quem está desconfortável, quem está a tentar dominar a atenção. Esta consciência permite-te posicionar as tuas palavras com precisão. Tu falas menos, mas quando falas, o momento é escolhido com cuidado. O teu tempo tem peso. As tuas palavras aterram com clareza, porque chegam exatamente quando a sala está pronta para as ouvir. Esta é a vantagem silenciosa que Maquiavel compreendeu. As pessoas raramente se lembram de quem pareceu ser o mais inteligente. Elas lembram-se de quem pareceu calmo, deliberado e impossível de ler. Quando deixas de perseguir a superioridade intelectual, a tua mente fica livre para se focar no que realmente importa. Entender a estrutura da própria interação. E assim que começas a ver essas dinâmicas ocultas, ganhas algo muito mais valioso do que a inteligência. Ganhas o controle do posicionamento. A partir desse momento, as conversas deixam de ser competições. Elas tornam-se ambientes que tu podes guiar subtilmente. Deixa esta afirmação nos comentários. Estratégia acima da inteligência. Número 2. Pensa além do momento. A maioria das pessoas vive dentro do segundo presente. Algo acontece e elas respondem imediatamente. Um comentário é feito e elas respondem sem pausas. Um desafio aparece e elas reagem instintivamente. A mente delas opera como um sistema de reflexos, rápido, emocional e muitas vezes descuidado. Este hábito cria uma limitação perigosa. Quando pensas apenas no momento presente, estás sempre a tentar recuperar o atraso. No momento em que reages, a situação já avançou. Os pensadores estratégicos recusam-se a operar desta forma. Eles treinam as suas mentes para se estenderem além da troca imediata. Enquanto os outros estão a reagir ao que acabou de acontecer, eles já estão a imaginar o que vai acontecer a seguir. Esta diferença subtil separa o pensamento comum do pensamento calculado. Imagina uma conversa onde alguém está a tentar afirmar domínio ou demonstrar superioridade intelectual. A maioria das pessoas
Foca-se em defender se nesse momento elas procuram a resposta perfeita. Elas tentam provar que são igualmente capazes. Mas a mente estratégica faz algo diferente. Ela faz uma pausa interna e faz uma pergunta mais profunda: para onde vai esta interação? Não o que foi dito, não como soou, mas para onde está a levar. Cada ação tem uma direção. Cada declaração cria uma cadeia de reações. Quando começas a pensar 2 ou 3 passos à frente, deixas de ficar preso dentro da pressão emocional do momento. Em vez disso, começas a guiar a direção da conversa. Tu podes permitir que alguém fale mais do que o esperado, sabendo que falar muitas vezes expõe excesso de confiança. Tu podes atrasar a tua resposta, permitindo que a tensão aumente antes de introduzir uma afirmação simples que redireciona a discussão. A chave não é a velocidade, é a antecipação. Pensadores rápidos reagem rapidamente. Pensadores estratégicos reagem deliberadamente, porque já examinaram os resultados possíveis. Esta capacidade transforma a forma como a tua mente opera. Tu deixas de te sentir apressado. Tu deixas de sentir pressão para responder imediatamente. Em vez disso, começas a ver o caminho invisível para o qual cada conversa, decisão ou interação se está a mover. E assim que consegues ver esse caminho, ganhas algo poderoso. Ganhas a capacidade de te posicionares onde a situação vai chegar, não onde ela se encontra atualmente. É por isso que alguns indivíduos parecem estranhamente compostos, mesmo em ambientes complicados. A calma deles não é acidental. A mente deles já está a operar vários passos mais à frente. Agora, quero que deixes esta afirmação nos comentários. Eu penso à frente. Número 3. Domina a disciplina da neutralidade emocional. Uma das formas mais rápidas de perder a vantagem psicológica é deixar que as tuas emoções anunciem o que está a acontecer dentro da tua mente. A maioria das pessoas faz isso constantemente sem perceber. Uma sobrancelha levantada revela dúvida. Um sorriso rápido mostra satisfação. Uma mudança súbita no tom expõe irritação. Nas interações diárias, estes sinais podem parecer inofensivos, mas em ambientes onde a influência, a persuasão e o posicionamento são importantes, a fuga emocional torna-se uma informação valiosa para quem estiver a prestar atenção. As tuas reações tornam-se pistas. Elas dizem aos outros quando te sentes confiante. Elas revelam quando te sentes desafiado. Elas expõem quando algo te perturbou. E assim que as pessoas entendem os teus gatilhos emocionais, elas ganham a capacidade de os pressionar. Pensadores estratégicos entendem este princípio muito claramente. Eles tratam o controle emocional como uma forma de armadura mental, não porque não tenham sentimentos, mas porque se recusam a deixar que esses sentimentos guiem a superfície visível do seu comportamento. Um exterior composto cria incerteza. Quando as tuas reações permanecem firmes, os outros têm dificuldade em interpretar o que está a acontecer dentro da tua mente. Eles não conseguem perceber facilmente se as palavras deles te afetaram, se o argumento deles teve sucesso ou se a tentativa de te provocar falhou. Essa incerteza muda silenciosamente o equilíbrio do poder psicológico. Imagina 2 pessoas numa conversa tensa. Uma reage instantaneamente, defendendo-se, explicando-se, levantando a voz ligeiramente enquanto tenta manter o controle. A outra permanece calma, controlada e sem pressa. O rosto dela mostra muito pouca mudança. O tom permanece firme. Sem dizer uma palavra sobre autoridade, a segunda pessoa já mudou a atmosfera emocional da interação. A primeira pessoa começa a sentir pressão. Eles perguntam se julgaram mal a situação. No processo, revelam mais sobre os seus próprios pensamentos do que pretendiam. Esta é a vantagem silenciosa da neutralidade emocional. Ela mantém a tua mente clara,
permitindo que os outros se exponham através das suas próprias reações. A Maquiavel observou que os indivíduos que moldavam os resultados com mais eficácia raramente eram as vozes mais altas da sala. Eram os que pareciam firmes, pacientes e difíceis de provocar. A força deles vinha do controlo. Quando dominas esta disciplina, algo subtil começa a acontecer. Tu deixas de ser puxado para a turbulência emocional criada por outras pessoas. A frustração deles já não dita o teu comportamento. As tentativas de te provocar perdem a sua eficácia. Tu tornas-te o centro calmo da interação, e mentes calmas tomam decisões mais precisas. Antes de avançarmos, quero que deixes esta afirmação nos comentários. Calma é poder. Número 4. Transforma a simplicidade em autoridade. Muitas pessoas assumem que a inteligência deve soar complicada. Elas acreditam que, quanto mais detalhada for a sua explicação, mais impressionantes vão parecer. Então constroem longos argumentos, repletos de linguagem complexa, termos técnicos e raciocínios intermináveis. No início, isto pode soar impressionante, mas algo estranho acontece dentro da mente dos ouvintes. A confusão começa a crescer. Quando as ideias se tornam demasiado densas, as pessoas deixam de seguir a lógica. A atenção delas dispersa-se. Em vez de se lembrarem do argumento, lembram-se da sensação de exaustão mental. E quando a conversa termina, quase ninguém consegue repetir o que foi realmente dito. Pensadores estratégicos entendem uma verdade poderosa que muitas mentes brilhantes ignoram. A clareza cria influência. Quando uma mensagem é simples, ela torna-se memorável. Quando é memorável, torna-se repetível. E quando as pessoas repetem a tua ideia, ela começa a moldar todo o ambiente ao teu redor. É por isso que as vozes mais influentes ao longo da história falaram frequentemente em declarações diretas e limpas, em vez de palestras complicadas. Uma frase clara pode viajar mais longe do que uma explicação complicada. Imagina uma discussão onde alguém está a fazer uma análise longa e complexa. Eles podem estar certos em cada detalhe, mas a mensagem deles exige um esforço intenso para ser acompanhada. As pessoas ouvem educadamente, mas dentro das suas mentes estão a lutar para acompanhar o argumento. Então, outra pessoa fala. Ela oferece uma frase calma, que captura toda a situação em linguagem simples. De repente, a sala fica em silêncio. As cabeças acenam levemente. A explicação complicada desaparece no fundo, porque a afirmação simples parece mais fácil de reter. Esse momento é onde a autoridade se começa a formar. A simplicidade sinaliza confiança. Quando falas com clareza, demonstras que entendes o assunto de forma suficientemente profunda para o expressar, sem te esconderes atrás da complexidade. As tuas palavras têm peso porque são diretas e intencionais. Os pensadores estratégicos treinam-se para comprimir os seus pensamentos antes de falar. Eles removem a linguagem desnecessária. Eles concentram-se na visão central que os outros podem entender imediatamente. Isto não significa pensar menos. Significa pensar com mais cuidado antes de expressar a ideia. Quando as tuas palavras são precisas e controladas, as pessoas começam a prestar mais atenção. Elas sentem que, quando falares, isso terá importância. Com o tempo, isto cria uma reputação poderosa. Tu tornas-te na pessoa cujas frases ficam na mente das pessoas muito depois de a conversa terminar. Deixa esta afirmação nos comentários. Clareza é poder. Número 5. Usa o silêncio como uma ferramenta psicológica. A maioria das pessoas sente-se desconfortável com o silêncio. No momento em que surge uma pausa numa conversa, elas correm para a preencher. Elas começam a explicar mais do que o necessário. Elas adicionam detalhes extras.
Elas tentam manter a interação em movimento porque o espaço vazio entre as palavras parece embaraçoso. Mas esse instinto enfraquece silenciosamente a posição delas. Quando alguém fala continuamente, revela demasiado. Os pensamentos deles derramam-se antes de terem tempo para os moldar. As palavras deles expõem incerteza, impaciência ou o desejo de impressionar. Os pensadores estratégicos reconhecem que o silêncio não está vazio. O silêncio cria pressão. Quando resistes à vontade de falar imediatamente, algo subtil começa a acontecer dentro da mente da outra pessoa. A pausa obriga-os a confrontar a incerteza. Eles começam a questionar o que tu estás a pensar. Eles começam a questionar se disseram muito ou muito pouco. Esse momento de silêncio torna-se um espelho que reflete os seus próprios pensamentos de volta para eles. Imagina alguém a apresentar uma ideia com confiança. Eles terminam de falar e esperam uma resposta instantânea. Em vez de reagires rapidamente, permaneces imóvel por alguns segundos. A tua expressão mantém-se composta. Os teus olhos permanecem atentos, mas as tuas palavras não chegam imediatamente. Esses poucos segundos parecem mais longos do que realmente são. A pessoa que falou começa a sentir uma ligeira tensão a crescer no ar. A mente dela começa a analisar o teu silêncio. Eles podem começar a explicar ainda mais o seu ponto de vista, a tentar fortalecer o que já disseram. Por vezes, revelam fraquezas ou dúvidas que não eram visíveis antes. Tu não pediste mais informações. O silêncio convidou-as. É por isso que negociadores, líderes e observadores experientes muitas vezes permitem que momentos de silêncio apareçam naturalmente nas conversas. Eles entendem que as pessoas revelam mais quando sentem a necessidade de preencher o espaço sozinhas. O silêncio também protege o teu próprio pensamento. Quando não apressas a tua resposta, a tua mente ganha tempo para observar. Tu podes avaliar o tom, a intenção e a direção da interação. A tua resposta torna-se mais deliberada porque é escolhida, não forçada. Com o tempo, este hábito muda a forma como os outros te veem. Tu começas a parecer pensativo, controlado e difícil de apressar. As pessoas sentem que as tuas palavras virão apenas quando forem importantes. Essa expectativa por si só aumenta o peso do que eventualmente dizes. A sala fica mais silenciosa quando falas, porque o silêncio já preparou as pessoas para ouvir. Quero que deixes esta afirmação nos comentários. O silêncio cria poder. Número 6. Lê o comportamento, não as promessas. A maioria das pessoas comete um erro crítico ao julgar os outros. Elas ouvem as palavras. Alguém fala com confiança, faz afirmações impressionantes ou promete resultados futuros, e a mente comum começa imediatamente a formar confiança em torno dessas declarações. A linguagem parece persuasiva porque é desenhada para soar convincente. Mas os pensadores estratégicos aprendem uma regra muito diferente. As palavras são flexíveis. O comportamento é consistente. Qualquer pessoa pode criar uma explicação que soe inteligente. Qualquer pessoa pode descrever planos, intenções ou resultados futuros que a façam parecer capaz. Mas as declarações verbais muitas vezes refletem o que alguém quer projetar, não o que essa pessoa fará realmente. Se queres entender uma pessoa com precisão, deves observar padrões em vez de frases. Os padrões revelam a verdade. Observa como alguém lida com a pressão. Nota como eles reagem quando ganham uma pequena quantidade de influência. Presta atenção a como tratam as pessoas que não lhes podem oferecer uma vantagem imediata. Estes momentos expõem o caráter muito mais claramente do que um discurso polido alguma vez o fará. Maquiavel prestou muita atenção a este princípio enquanto estudava líderes e conselheiros. Ele notou que muitos indivíduos falavam sobre lealdade, disciplina e compromisso. No entanto, quando as circunstâncias mudavam, as suas ações contavam uma história completamente diferente. A lacuna entre o discurso e o comportamento
é onde vive a consciência estratégica. Quando treinas a tua mente para observar padrões, as conversas começam a parecer diferentes. Em vez de seres absorvido pelo que alguém diz, mede silenciosamente se as ações dessa pessoa correspondem às suas afirmações. Eles cumprem o que prometem quando é importante. Eles permanecem consistentes quando as condições se tornam difíceis. Ou será que as suas escolhas mudam dependendo de quem está a observar? Estas observações criam uma forma mais profunda de inteligência, baseada em evidências em vez de persuasão. Assim que vês os padrões claramente, prever o comportamento futuro torna-se muito mais fácil. As pessoas raramente mudam os seus hábitos fundamentais, da noite para o dia. As suas reações sob estresse, a sua abordagem à responsabilidade e o seu tratamento em relação aos outros tendem a repetir-se ao longo do tempo. Esse conhecimento permite-te tomar melhores decisões sobre confiança, cooperação e distância. Deixas de ficar impressionado com linguagem impressionante. Em vez disso, tornas-te atento à consistência. E a consistência é muito mais difícil de fingir. Quando desenvolves esta capacidade, algo interessante acontece. Situações que antes pareciam confusas começam a parecer previsíveis. A estrutura oculta do comportamento das pessoas torna-se lentamente visível. Nesse ponto, já não estás a reagir cegamente ao que os outros dizem. Estás a interpretar o que eles realmente revelam. Deixa esta afirmação nos comentários. As ações revelam a verdade. Número 7. Controla o ritmo da interação. A maioria das conversas move-se a um ritmo que ninguém questiona. Alguém fala, outra pessoa responde instantaneamente. A troca acelera, e em breve todos estão a reagir mais depressa do que a pensar. O ambiente torna-se rápido, enérgico e carregado de emoções. Nesse tipo de atmosfera, o pensador mais ruidoso ou mais rápido muitas vezes parece dominante, mas a velocidade também pode criar caos. Quando as discussões andam demasiado rápido, as pessoas começam a responder por instinto em vez de intenção. Os seus pensamentos tornam-se apressados. As suas declarações tornam-se menos precisas. Ao tentar acompanhar o ritmo, sacrificam a clareza. Pensadores estratégicos reconhecem algo subtil sobre este padrão. Quem controla o ritmo de uma interação, controla silenciosamente o próprio ambiente. Em vez de permitirem que as conversas avancem incontrolavelmente, eles introduzem um ritmo calmo. Eles ouvem completamente antes de responder. Eles permitem pequenas pausas entre as declarações. A sua voz permanece firme em vez de apressada. No início, isto pode parecer um pequeno ajuste, mas muda a atmosfera psicológica de toda a troca. Quando uma pessoa permanece composta enquanto as outras se movem rapidamente, a atenção muda naturalmente para a presença mais calma. O ritmo mais lento começa a influenciar a sala. As pessoas começam a ouvir com mais cuidado. A conversa ajusta-se gradualmente ao ritmo que parece mais estável. Este efeito acontece porque as mentes humanas procuram subconscientemente o equilíbrio. Quando a tensão sobe através da fala rápida e de reações rápidas, uma voz firme torna-se um centro de gravidade. Os pensadores estratégicos usam isso a seu favor. Eles não apressam as suas frases. Eles escolhem o seu tempo com cuidado. Quando um momento importante aparece, eles permitem uma breve pausa antes de falar, dando mais espaço para suas palavras aterrarem. Essa pausa sinaliza reflexão. Isso mostra que a resposta deles é deliberada em vez de impulsiva. Este controlo subtil do tempo cria autoridade sem a necessidade de levantar a voz ou dominar a conversa de forma agressiva. Os outros começam a ajustar-se em torno do teu ritmo. Eles abrandam, tornam-se mais atentos. Reconhecem que as tuas respostas têm peso porque não são entregues de forma impulsiva. Com o tempo, este padrão constrói uma reputação poderosa.
Ficas conhecido como alguém que não pode ser apressado, pressionado ou forçado a reações descuidadas. A tua presença muda a atmosfera simplesmente introduzindo estabilidade em ambientes onde outros se sentem compelidos a moverem-se rapidamente. Quando controlas o ritmo, influencias todo o fluxo da interação. E quando influencias o fluxo, moldas silenciosamente a direção dos resultados. Antes de avançarmos, quero que deixes esta afirmação nos comentários. Eu controlo o ritmo. Número 8. Guarda a tua energia mental. Uma das vantagens silenciosas dos pensadores estratégicos não é simplesmente a inteligência, mas a conservação. A maioria das pessoas gasta a sua força mental em coisas que não trazem retorno real. Elas debatem sem fim com pessoas que não estão interessadas em compreender. Elas reagem a todas as críticas, a todos os desafios, a todos os conflitos desnecessários que se cruzam no seu caminho. No final do dia, a mente delas sente-se exausta, não porque resolveram problemas significativos, mas porque espalharam a sua atenção em demasiadas direções. A energia mental não é ilimitada. Cada decisão que tomas, cada discussão em que entras, cada reação emocional que permites, drena uma pequena porção dos teus recursos cognitivos. Quando essa energia é desperdiçada repetidamente, a tua capacidade de pensar com clareza começa a enfraquecer. As mentes estratégicas entendem que a atenção é uma forma de poder. Onde a colocas determina o quão eficientemente o teu cérebro pode operar. Em vez de reagirem a todos os estímulos, eles tornam-se seletivos. Eles fazem a si mesmos uma pergunta silenciosa, antes de se envolverem em algo que exija esforço mental. Isto merece o meu foco. Se a resposta for não, simplesmente afastam-se. Esta restrição muitas vezes surpreende as pessoas. Os outros podem esperar uma resposta, uma defesa ou uma reação emocional. Quando nenhuma chega, a situação perde força. O ruído desaparece porque já não tem público. Proteger a tua energia mental permite que te mantenhas afiado quando realmente importa. Quando aparece uma decisão importante, a tua mente permanece clara em vez de fadigada. Quando uma situação complexa exige análise, tens a força cognitiva para examinar cuidadosamente, em vez de reagires por impulso. Este hábito também muda a forma como os outros te veem. Quando deixas de te envolver em todos os conflitos desnecessários, as pessoas começam a notar que a tua atenção é limitada e deliberada. As tuas palavras tornam-se mais raras, mas também se tornam mais significativas. O silêncio em assuntos triviais cria autoridade em momentos importantes. Maquiavel observou que os indivíduos que preservavam o seu foco muitas vezes faziam os movimentos mais decisivos, enquanto outros se distraíam com pequenas disputas intermináveis. Estes pensadores permaneceram atentos ao panorama geral. Eles guardaram a sua energia para os momentos que moldaram os resultados. Quando adotas esta mentalidade, algo interessante acontece. Começas a sentir-te menos mentalmente disperso. As situações que antes te desgastavam perdem o controle sobre ti, porque deixaste de lhes dar atenção. A tua mente torna-se mais silenciosa, e uma mente silenciosa pode concentrar-se com uma precisão muito maior. Deixa esta afirmação nos comentários. O meu foco é o meu poder. Número 9. Molda a percepção antes de falares. Muitas pessoas acreditam que a influência começa quando começas a falar. Elas concentram-se em criar argumentos inteligentes, em recolher factos e em preparar explicações que soem inteligentes. Elas assumem que, se o seu raciocínio for forte o suficiente, as pessoas aceitarão naturalmente o que dizem. Mas a psicologia humana raramente funciona dessa forma. Muito antes de uma única frase ser dita, as pessoas já estão a formar julgamentos. Elas observam a postura, a compostura, o contato visual, o tom e a presença. Em segundos,
A mente começa a construir uma impressão sobre quem tu és. Essa impressão determina silenciosamente o quão a sério as tuas ideias serão levadas. Pensadores estratégicos entendem que a percepção vem primeiro. Quando as pessoas percepcionam alguém como calmo, confiante e deliberado, as palavras dessa pessoa ganham automaticamente mais peso. A mesma frase proferida por dois indivíduos diferentes pode criar reações completamente diferentes, dependendo da forma como esses indivíduos são percepcionados. Imagina duas pessoas a entrarem numa discussão. Uma parece inquieta. A sua linguagem corporal muda constantemente. A sua voz soa ligeiramente apressada, como se sentisse pressão para provar o seu valor rapidamente. Mesmo que o seu argumento seja lógico, os ouvintes sentem subconscientemente a incerteza. Agora imagina outra pessoa a falar devagar e com uma presença controlada. A sua postura permanece firme. A sua voz transmite uma certeza tranquila. Eles não parecem ansiosos por impressionar ninguém na sala. Antes mesmo de a segunda pessoa terminar a sua primeira frase, a sala já parece diferente. As pessoas inclinam-se ligeiramente para a frente. Ouvem com mais cuidado. A percepção de autoridade deles já foi moldada. É por isso que os pensadores estratégicos investem atenção nos sinais que projetam antes de se envolverem numa conversa. Eles regulam a sua respiração, mantêm uma postura relaxada e permitem que a sua voz permaneça medida em vez de apressada. Estes ajustes subtis enviam uma mensagem poderosa. Eles sinalizam controlo, e o controlo atrai atenção. Maquiavel enfatizou muitas vezes a importância das aparências na construção da influência. Não porque as aparências substituam a substância, mas porque a percepção determina se a substância será sequer ouvida. Se as pessoas te considerarem incerto, questionarão as tuas ideias antes de as avaliarem. Se te perceberem como calmo, ficam mais abertos ao que dizes. Este princípio transforma a forma como abordas as interações. Em vez de te focares apenas no que vais dizer, começas a prestar atenção a como és percepcionado pelos outros. A tua presença torna-se intencional. Os teus movimentos tornam-se deliberados. A tua voz torna-se firme. Quando a percepção está alinhada com uma autoridade calma, as tuas ideias viajam mais longe e chegam mais fortes. Número 10. Torna-te imprevisível para a mente previsível. Pessoas altamente inteligentes muitas vezes confiam numa vantagem poderosa: o reconhecimento de padrões. Elas estudam o comportamento, analisam a lógica e aprendem rapidamente como os outros costumam responder em diferentes situações. Assim que detetam um padrão, começam a prever o que vai acontecer a seguir. A maioria das pessoas, sem saber, torna isto muito fácil. Eles reagem da mesma forma todas as vezes. As suas respostas seguem hábitos familiares. As suas decisões repetem os mesmos padrões emocionais uma e outra vez. Após um curto período de observação, qualquer pessoa atenta pode começar a prever o seu comportamento. E quando alguém se torna previsível, torna-se fácil de ser superado. Os pensadores estratégicos evitam cair nesta armadilha. Eles permanecem consistentes nos seus valores e disciplina, mas os seus métodos são flexíveis. Não permitem que as suas respostas se tornem mecânicas. Em vez disso, ajustam a sua abordagem, dependendo da situação que tem pela frente. Isto cria um poderoso efeito psicológico. Quando alguém não consegue prever como tu vais responder, a sua confiança começa a enfraquecer. Os modelos mentais que construíram para te entender começam a quebrar-se. Eles hesitam porque as suas expectativas já não são fiáveis. Essa hesitação cria oportunidade. Imagina duas pessoas a interagir ao longo do tempo. Uma comporta-se exatamente da mesma maneira em todas as discussões. O seu tom, as suas reações
e as suas decisões seguem um padrão estável. Eventualmente, a outra pessoa aprende a antecipar cada movimento antes que aconteça. Mas agora, imagina alguém cujo pensamento é calmo, mas adaptável. Por vezes, respondem imediatamente. Outras vezes, fazem uma pausa e observam por mais tempo. Ocasionalmente, redirecionam uma conversa para uma direção inesperada. O seu comportamento permanece composto, mas as suas respostas não são facilmente previstas. O observador tem dificuldade em mapeá-las. Cada tentativa de antecipar o próximo passo parece incerta. É aqui que a vantagem psicológica começa a surgir. A imprevisibilidade obriga os outros a gastar mais energia mental, a tentar entender-te. A atenção deles fica focada em analisar as tuas possíveis reações, em vez de avançarem com a sua própria estratégia. Em muitas situações, essa pressão cognitiva extra é suficiente para perturbar a sua clareza. Maquiavel observava frequentemente que os indivíduos que não podiam ser lidos com facilidade eram muito mais difíceis de controlar. Quando as tuas intenções e reações permanecem parcialmente ocultas, as pessoas abordam-te com cautela. Não podem assumir o que farás a seguir, e essa incerteza fortalece silenciosamente a tua posição. Quando cultivas esta mentalidade, deixas de navegar nas interações em piloto automático. As tuas respostas tornam-se pensadas em vez de habituais. Permaneces firme, mas nunca óbvio. Antes de passarmos à mensagem final deste vídeo, quero que deixes esta afirmação nos comentários. Eu sou imprevisível. A maioria das pessoas passa a vida a perseguir a inteligência. Leem mais livros, recolhem mais informações e tentam parecer mais bem informadas do que as pessoas ao seu redor. Acreditam que, se conseguirem tornar-se a pessoa mais inteligente da sala, ganharão influência naturalmente. Mas o mundo raramente funciona dessa forma. A história mostrou-nos algo muito mais interessante. Muitas mentes brilhantes permaneceram invisíveis, enquanto outras, com uma inteligência mais silenciosa, moldaram decisões, guiaram resultados e influenciaram ambientes inteiros. A diferença nunca foi apenas o conhecimento. A diferença era como a mente estava treinada para operar. O que viste neste vídeo não são truques para soar mais inteligente. Estas são mudanças na arquitetura mental. Quando começas a aplicá-las, o teu pensamento muda de formas subtis mas poderosas. Deixas de reagir a cada estímulo à tua volta. Começas a observar com mais cuidado. Começas a notar padrões de comportamento, tensão em conversas e oportunidades escondidas por baixo de interações comuns. A tua mente torna-se mais calma, mas mais afiada. As tuas palavras tornam-se menos frequentes, mas mais deliberadas. E lentamente as pessoas começam a experimentar algo invulgar quando interagem contigo. Não conseguem ler facilmente as tuas reações. Não conseguem prever o teu próximo movimento. Sentem um nível de consciência que parece diferente do ruído habitual de opiniões rápidas e respostas emocionais. Esta é a força silenciosa que Maquiavel compreendeu há séculos. O poder nem sempre pertence à voz mais alta ou ao pensador mais rápido. Muitas vezes, pertence à pessoa que vê a situação mais claramente do que todas as outras. Quando a tua mente se torna disciplinada, quando as tuas reações se tornam intencionais e quando a tua consciência se expande para além da superfície de cada interação, começas a operar num nível diferente. Nesse ponto, competir com inteligência torna-se desnecessário, porque já não estás a tentar falar mais do que os outros. Estás a entender silenciosamente toda a estrutura do jogo. E assim que vês a estrutura com clareza, algo importante acontece. Deixas de tentar ganhar todos os momentos. Começas a posicionar-te para ganhar o resultado final. Se este vídeo mudou algo na forma como pensas,
Certifica-te de deixar um gosto no vídeo, subscrever o canal e partilhar com alguém que valorize o pensamento estratégico. Porque aqui não falamos apenas de motivação. Nós estudamos a arquitetura do poder dentro da mente. A maioria das pessoas acredita que um gênio é imbatível. Uma pessoa com uma mente mais afiada, que pensa mais rápido. Alguém que parece ver as soluções antes mesmo de os outros entenderem o problema. Então a pessoa comum faz algo previsível. Eles recuam. Eles assumem que a pessoa mais inteligente na sala vai sempre vencer. Mas se a história provou alguma coisa, é isto. A inteligência pura não controla o mundo. As mentes estratégicas, sim. Existiram inúmeros pensadores brilhantes que perderam influência, perderam oportunidades e perderam poder. Não porque lhes faltasse inteligência, mas porque entenderam mal algo mais profundo. Eles entenderam mal como a mente humana realmente funciona. Nicolau Maquiavel entendeu isto melhor do que a maioria dos filósofos na história. Ele observou líderes, conselheiros, rivais e oportunistas, e o que ele descobriu foi perturbador. As pessoas que moldavam os resultados silenciosamente nem sempre eram as mais inteligentes da sala. Eram as pessoas que entendiam de psicologia, de tempo certo, de percepção e de controle emocional. Eles reprogramaram a forma como as suas mentes respondiam à pressão. Porque aqui está a verdade desconfortável que a maioria das pessoas ignora. Um gênio que reage emocionalmente pode ser manipulado. Um gênio que revela frustração pode ser previsto. Um gênio que pensa apenas na lógica pode ser estrategicamente ultrapassado. Mas uma mente treinada para observar em silêncio, controlar reações e mover-se com intenção, torna-se extremamente difícil de derrotar. Este vídeo não é sobre como te tornares num gênio. É sobre algo muito mais perigoso. É sobre reprogramar a forma como o teu cérebro opera. Quando o teu pensamento muda, as tuas reações mudam. Quando as tuas reações mudam, as tuas decisões tornam-se mais precisas. E quando as tuas decisões se tornam mais precisas, as pessoas começam a notar algo em ti que não conseguem explicar bem. Tu deixas de reagir como todos os outros. Tu começas a ver padrões antes de eles aparecerem. Tu começas a entender as pessoas antes de elas se entenderem a si mesmas. E é aí que a verdadeira vantagem psicológica começa. Neste vídeo, vamos analisar 10 técnicas poderosas de reprogramação psicológica inspiradas no pensamento maquiavélico que permitem que uma mente comum supere até o pensador mais brilhante da sala. Não através de argumentos mais altos, não através de competição intelectual, mas através de consciência estratégica, disciplina emocional e posicionamento mental. Porque o objetivo não é provar que és a pessoa mais inteligente. O objetivo é tornares-te na pessoa que ninguém consegue vencer facilmente. E assim que começas a pensar desta forma, algo estranho acontece. Tu deixas de tentar vencer conversas. Tu começas a controlar silenciosamente a direção do próprio jogo. Agora, antes de começarmos a primeira estratégia, quero que deixes esta afirmação nos comentários.